Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do verso 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, verso 13. Atendei agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando, está em pecado. Deus, nós te louvamos por essa manhã, que tenhamos minutos proveitosos, ó Deus, na tua presença, de reflexão na tua palavra, porque nós não queremos desperdiçar a nossa vida, não queremos desperdiçar tempo. Que esse ano de 2018 seja uma grande bênção na nossa casa, no nosso lar, possamos viver uma vida frutífera para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Quando você olha para uma bailarina, o que você espera da bailarina? Que ela dance, isso que você espera de uma bailarina. Quando você olha para a polícia, você espera que a polícia defenda os direitos do cidadão. O que Deus espera quando Ele olha para nós, os seus filhos? Sabe o que Deus espera? Ele espera frutos. A Bíblia fala que Deus espera frutos, uma vida abençoada, uma vida de frutos, uma vida frutífera. Jesus nos ensinou isso, né? Deus é um jardineiro e Ele vem procurando frutos em nós. Nós não estamos aqui por acaso. Você não é um filho da misericórdia do acaso. Você foi amado e desejado por Deus desde a eternidade. Em Efésios está escrito que nós somos criaturas de Deus, criadas em Cristo Jesus para realizarmos boas obras. Em Romanos 8 está escrito que nós fomos feitos para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. O fruto do Espírito, fruto de lábios que confessam o teu nome, fruto do arrependimento, fruto que permaneça. O servo de Deus é comparado com uma árvore plantada à beira do rio que dá fruto no tempo certo. Então a Bíblia fala sobre as estações da vida. Na primeira página da Bíblia, no quarto dia, Deus ele cria os luminares nos céus, para eles marcarem dias, estações, os anos. E esse texto que nós lemos sobre Tiago fala isso, fala sobre a vida, fala sobre propósitos na vida, fala sobre a passagem do tempo. Você querendo ou não, começou mais um ano. Isso, nós escolhendo ou não, estamos em 2018. A terra continua girando, é um novo dia hoje, uma nova manhã, é um novo tempo, é um novo ano. E o que eu queria meditar com os irmãos, então, é sobre esse tema. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida, mas nós precisamos viver vidas que glorificam o Senhor. Isaías 43, versos 6 e 7, está escrito isso. Lá está escrito o motivo pelo qual Deus nos criou. Deus diz assim, tragam os meus filhos, de longe, tragam os meus filhos e as minhas filhas, a quem criei para a minha glória.
Pecado é desperdiçar a vida. Pecado é não glorificar a Deus, é não frutificar para Deus. Então esse texto apresenta uma pergunta: o que é a vida? Olha que interessante, no verso 14. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida? Eu gosto muito da escola dominical, eu gosto muito, né, EBD, Escola Bíblica Dominical, não é bom dormir, não, é Escola Bíblica Dominical. É a gente estar aqui estudando a palavra de Deus, porque é na palavra que nós vamos ter o contato com as grandes questões. Você percebe no dia a dia só pergunta rasa. Olha as perguntas do dia a dia: crédito ou débito? Mesa para quantos? Vai comer aqui ou vai levar? Essas são as perguntas do dia a dia. Olha as perguntas da palavra de Deus. Pilatos perguntou assim para Jesus: o que é a verdade? O Salmo 8, o salmista pergunta: o que é o ser humano? O que é o homem? Aqui em Tiago capítulo 4, verso 14, o que é a vida? O contato com a Bíblia é o contato com as grandes questões da existência. Nos torna pessoas mais profundas, nos torna pessoas mais maduras. Que esse seja um ano de muito amadurecimento para todos nós, amém? O Brasil vivendo uma crise aguda, severa, política, econômica, uma crise social, as pessoas agressivas, as pessoas violentas, e é o tempo da igreja se levantar com maturidade, amém, queridos? Levantarmos como servos de Deus maduros para frutificarmos o fruto certo nesse tempo certo. E aí aqui aparece então a pergunta: o que é a vida? E ele apresenta então uma comparação. A vida é como uma neblina que aparece um pouco de tempo e logo se dissipa. Veja só, 3 características da vida. 3 características. Primeiro, a vida, ela é frágil. Porque fala que a vida é como uma neblina. A vida é como uma neblina. Ela é frágil, ela é fina, ela é frágil. Eu passei a virada do ano com a minha família, minha esposa Natália e a minha filha, a Maria, lá no Recife. E aí voltei no comecinho, 4 de janeiro, fui para minha casa em São Paulo. Cheguei passando mal, passando muito mal, uns problemas nas minhas tripas, meus irmãos. Eu fui para o hospital. Cheguei no hospital, a médica me olhou e falou assim: olha, você está precisando tomar soro, nem me fala o que você tem, vai já fazer exame de sangue. Ela olhou a minha aparência e tomou um susto, falou: vai lá tomar soro. Aí fiz o exame de sangue direto, fiquei um dia tomando soro na veia, remédio, que eu estava passando muito mal, e aí eu estava com parasitas, vermes, e eu tive que tomar um remédio chamado Anita. Olha o nome do remédio, Anita. Alguém já tomou Anita aí? Aí temos anitados junto comigo aí, vários anitados. E eu fiquei pensando isso, e aí eu tomei o remédio, tive que ficar com soro na minha veia, e o que foi? Ninguém sabe, alguma coisa que eu comi, bebi água do mar, alguma porcaria que eu fiz, que eu tomei água, ou comi alguma coisa errada, e eu fiquei pensando nisso, gente, se não tivesse hospital, eu fui salvo por causa da Anita, meus irmãos, veja bem o remédio. Se não tivesse um remédio ali, a médica falou: você estava desidratado já, a gente pode morrer sem nem perceber, de tão frágil que a nossa vida é. Eu escrevi um livro com um juiz federal, que é o Dr. William Douglas, muito querido, e ele me falou um negócio que eu nunca esqueço. Ele falou assim: Davi, eu sou juiz, eu posso assinar e pessoas serem presas, ele é juiz federal, eu posso soltar pessoas, prender pessoas com uma assinatura. E ele me disse assim: mas eu não posso proteger os meus filhos de uma picada de um mosquito. E aí eu tenho que pedir a misericórdia de Deus para guardar a vida dos meus filhos de uma febre amarela, de uma dengue, do vírus Zika, porque a nossa vida é frágil, a nossa vida é muito frágil. Então a Bíblia está nos ensinando a sermos humildes, amém, queridos? A vida é uma neblina, a vida é frágil. Você que pensa que é forte, é inútil a nossa vanglória. Número 2, esse texto fala também que a vida é, além de frágil, incerta. Ela é incerta.
Porque as pessoas estão dizendo, amanhã vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o texto diz assim da palavra de Deus: você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vida? Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Além de frágil, a vida é completamente incerta. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje. Então ontem eu estava tentando chegar aqui, e aí estava fechado o aeroporto por causa da chuva. E a gente perguntava, e aí o que vai ser? Só Deus sabe. A mulher falava no balcão, saiu o relatório aí, só Deus sabe. Não sabe se vai abrir, se vai fechar, mas nós estamos esperando. Não tem como. Tem previsão? Não tem muita previsão, não. Esse é o retrato da nossa vida. Nós não temos muita previsão. Quem sabe o que vai acontecer depois? Só o Senhor é Deus. Por isso que nós devemos também andar em humildade. Olha, por exemplo, Provérbios 27, verso 1. Diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã trará à luz. Nós não sabemos. A vida dá muitas reviravoltas. Por exemplo, eu nasci em São Paulo, fui criado em Belo Horizonte. Eu nasci em São Paulo em 1986, em 1998, o meu pai e minha mãe são pastores, eles foram convidados pelo pastor Jorge Linhares para auxiliar na Igreja Batista Getsemane. Então eu mudei com 12 anos de idade para Belo Horizonte, mineirei. E aí eu fiquei revoltado, porque agora eu não tinha mais meus primos, meus amigos, eu mudou a vida toda, eu não conhecia ninguém. E eu lembro no meu primeiro dia de aula no Colégio Batista, eu estava sentado assim, o menino falava assim, arreda. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. E ele repetia, arreda. Eu fiquei quieto, assustado. Arreda! Eu falei, o que é isso? Eu não sei o que é arreda. Vai para lá. Fala, então vai para lá. Aí eu fui para lá. E aí eu fiquei ali, cheguei em Belo Horizonte, aí todo mundo só comia pão de queijo. Agora eu estou até com abstinência de pão de queijo, estou precisando de um aqui agora. Porque os hábitos alimentares são outros, as palavras são outras. Eu falava na escola assim, me empresta o liquid paper. Todo mundo, o quê? É corretivo. Em São Paulo a gente falava liquid paper, que era o nome da marca do corretivo que as pessoas usavam. Então, aí eu lembro que foi o jogo final da Copa do Brasil, São Paulo e Cruzeiro. E eu era o único São Paulino da escola inteira, de Belo Horizonte, da minha sala inteira. E todo mundo cruzeirense, atleticano. E aí o Cruzeiro ganhou de São Paulo. O Giovani fez um gol no São Paulo no final do jogo. E eu fiquei com muita raiva do Giovani. Falei, que miserável, estragou minha alegria. Eu ia provocar o colégio inteiro, fiquei todo revoltado. Tá. Só que foi passando o tempo. E aí eu descobri que tinha uma menina muito bonita na minha sala, que se chamava Natália. Eu casei com ela, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E aí eu casei com a Natália, aí eu fui consagrado pastor, e aí eu me formei em Direito lá na PUC. E aí nasceu a nossa filhinha, a Maria. E aí teve um dia, né, quando eu estava com a Natália, que eu descobri que a Natália, né, minha esposa, a irmã dela, casou com o Giovani do Cruzeiro. Misericórdia, meus irmãos. E aí quando eu virei cunhado do Giovani. Quando que eu ia imaginar que eu ia virar cunhado do Giovani, que deixou tão triste na final da Copa do Brasil? E aí quando eu conheci o Giovani, sabe o que o Giovani falou? Davi, você tem que pregar lá na Inglaterra. Ele estava morando em Manchester. Ele foi para o Barcelona, foi jogar fora. Falou, Davi, eu vou te levar para pregar lá. Ele me levou lá na Inglaterra. Aí eu preguei em 2007, no ano que eu preguei aqui, 11 anos atrás, a primeira vez. Aí eu preguei lá na Inglaterra. Deus transformou o choro em alegria. Louvado seja o Senhor. Aí a vida foi dando reviravoltas. E a vida vai dando reviravoltas. Há 3 anos agora eu mudei de volta para São Paulo, com a minha esposa, com a minha filha. E agora eu moro um quarteirão do lugar onde eu nasci, em São Paulo, no centro de São Paulo. E a vida é assim. Então, cada um de nós poderia pegar o microfone aqui e contar as reviravoltas, as coisas inusitadas que acontecem. Só que tem pessoas que, apesar de tantas coisas inusitadas que vão acontecendo, permanecem arrogantes, permanecem chatas, como se a vida não fosse uma aventura. A vida com Deus é uma grande bênção, meu irmão. Só que aí vai depender da sua perspectiva. O que é a vida para você? Tem pessoas que querem estar no controle da vida, não entendem que a vida é frágil, não entendem que a vida é incerta, e não entendem, em terceiro lugar, que a vida é breve, a vida é curta. Porque fala que a vida é como uma neblina
que aparece por um instante e logo desaparece. A vida é curta, meus irmãos. A vida é curta. Tem 12 anos que eu fui consagrado pastor e 18 anos que eu prego nos púlpitos das igrejas. E apesar da pouca idade, 31 anos, a gente vai ficando mais velho por dentro como pastor, porque tem que fazer visita no leito do hospital. Eu sepultei ano passado um menino de 19 anos, acompanhei o menino até a morte, ele deu uma leucemia. E a gente já vê então a morte de perto, velórios, a gente encara a morte de perto. E isso nos deixa tão humildes, porque nós percebemos que a vida é tão curta, a vida é tão ligeira, é tão passageira. A Bíblia fala tanto sobre isso. Jó, capítulo 7, verso 6, os meus dias são mais velozes do que a laçadeira do tecelão. Jó 7, verso 9, os meus dias são como a nuvem que se desfaz e passa. Jó 8, os meus dias são como sombra. Jó capítulo 9, capítulo 14, ele repete, os meus dias são como uma flor que logo murcha. Então a vida é curta, meu irmão, sai do iPhone um pouco. Não, pastor, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Não, meu irmão, sai, desliga um pouco o telefone, sai um pouco do computador, sai um pouco das reclamações. A vida está passando e você fica só reclamando. Você sempre acorda e fala, quem que vai me ajudar hoje? Quem que vai me levar para o culto? Ai, está chovendo. Quando que você vai mudar e falar, quem eu vou ajudar hoje para a glória de Deus? Quem eu vou servir hoje para a glória de Deus? Até quando vai ser necessário implorar para você vir para a casa de Deus? Quando que você que vai chegar na casa de Deus, trazer alguém com você? Que esse seja um ano diferente em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Então esse texto coloca a vida em perspectiva. A vida é incerta, frágil, curta. O que fazer então? 3 orientações práticas para você não desperdiçar a sua vida. Amém, queridos? Quantos querem então uma vida abençoada? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, meu irmão. Uma vida produtiva. 3 orientações. Número um, consagre seus planos a Deus. Sabe quais são as orientações que a Bíblia dá para você não desperdiçar a sua existência? Número 1, não fiquem dizendo, amanhã eu vou fazer isso, ano que vem eu vou passar um ano em Valadares, vou passar um ano nos Estados Unidos ganhando dinheiro, aí eu vou voltar, um ano, vou fazer negócios, vou viajar. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, eu vou viver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O problema não é fazer planos, o problema é fazer planos sem Deus. Então tem uma frase que eu gosto muito, a gente escreve planos a lápis, e a borracha está sempre na mão de Deus. Mas nós temos que fazer planos. A vida, se você deixar assim a vida de qualquer jeito, a sua vida vira um terreno baldio, vai crescendo erva daninha, vai ficando uma bagunça. O que Deus disse para Adão? Cultive o jardim. Trabalhar não é fruto da queda. Teve um jovem que falou um dia comigo assim, pastor, quem inventou o trabalho, não tinha nada para fazer. Eu falei, jovem, a Bíblia fala que foi Deus que inventou o trabalho. Foi Deus que criou o trabalho. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é consequência da criação do mundo de Deus. Então o trabalho é uma bênção. Ser organizado é um princípio espiritual. A primeira coisa que Deus faz no mundo é organizar o mundo. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava na face das águas e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a Bíblia, a história começa com quando Deus vai sistematizando o mundo, organizando. Aí olha para a tua vida então, uma anarquia. A bolsa da irmã é uma cataclisma nuclear. As gavetas da casa, todas bagunçadas. O carro, uma confusão. A casa não tem nada no lugar. Está na hora da gente organizar a nossa vida, sem alvos, sem metas. A sua vida, você vai vivendo, o que já está aqui existindo? Olha essa caixa de som, olha esse púlpito, olha essa parede bonita aqui. Elas estão velhas de igreja já, estão aqui um tempão. Mas o crente, ele não só deve envelhecer na igreja, ele deve amadurecer e frutificar para a glória de Deus. Há crentes que envelhecem, mas não amadurecem. Eu aprendi com o pastor Rick Warren essa frase. Há pessoas na igreja que envelhecem, mas não amadurecem, não crescem, não desenvolvem. Para isso é necessário planejamento e consagrar nas mãos do Senhor. Provérbios 16, verso 3, diz assim, consagre ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Está na palavra de Deus. Está na hora de nós organizarmos
O problema dessas pessoas é que elas só organizavam e não tinha Deus. Eles falam o que eles iriam fazer, mas não falam de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer isso também. Meu irmão, não adianta você falar tudo como se tudo dependesse só de você. Você pode ser a pessoa mais organizada do mundo, sem Deus, você vai organizadamente para os quintos dos infernos. É minha vez agora, Satanás? Aí você vai na sua vez. É minha vez, posso ir para o inferno? Pode, aí é a sua vez. Ser organizado salva alguém? Não. Não é a organização, a educação salva alguém? Não, primeiro você. Não é porque você é educado, não é diploma que salva. O que nos salva é o sangue de Jesus, meu irmão. Só que as obras não salvam, mas elas revelam a salvação que existe na nossa vida. As nossas atitudes revelam o Deus que nos salvou. E o nosso Deus é Deus de ordem, não é Deus de confusão. Não é Deus de Babel, é Deus de Betel. Amém, queridos? É Deus de organização, é Deus de bênção, é o Senhor Criador dos céus e da terra. Olha o Salmo 145, ensina-me a fazer a tua vontade. Olha que oração bonita para a gente fazer essa manhã, amém, queridos? Ensina-me a fazer a tua vontade. Será que você vai entrar mais um ano desorientado? Será que você vai entrar mais um ano no piloto automático? Tem gente que entra ano, sai ano, tudo no piloto automático. Ele fica acostumado a reclamar, igual aquele homem lá no tanque de Betesda. Entrava ano, saía ano, e a vida dele não saía do lugar, literalmente. Estou 38 anos parado no mesmo lugar, reclamando. Esse ano de 2018, eu creio, vai ser diferente em nome de Jesus. Você vai começar a pensar, tomar decisões de acordo com a Bíblia, amadurecer, ter discernimento, procurar ajuda, procurar conselheiros, procurar pessoas que possam te orientar, realizar uma campanha de jejum, oração, lutar pela sua casa, lutar pelos seus filhos, lutar pela nação brasileira em nome de Jesus. Não podemos ficar parados, só olhando, tudo pegar fogo, não. O menino me falou disso, pastor, eu quero mais que o mundo acabe em barranco, para eu morrer encostado. Eu falei, está repreendido. Nós somos sal da terra, meu irmão. Nós somos sal da terra verde e amarela. Jesus nos colocou aqui, não é à toa não, a vida já tem muita dor, muita luta. Vamos viver uma vida que vale a pena para a glória de Deus. Você pode abrir a mão e repetir comigo a oração do salmista? Diga assim, ensina-me a fazer a sua vontade, ó Senhor. Mais uma vez, ensina-me a fazer a sua vontade, ó Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão, diga glória a Deus. Número 2, a primeira orientação para você não desperdiçar a tua vida: planeje, comece a fazer planos e consagre os planos a Deus. Número 2, sabe como é que você vai ser uma pessoa que não vai desperdiçar a vida? Viva um dia de cada vez, não pule etapas. É o que ele está dizendo aqui. Vocês ficam, verso 16, vocês ficam se jactando das arrogantes pretensões. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, então viva um dia de cada vez para a glória do Senhor. Sabe como tem pessoas que desperdiçam a vida, que ela fica ansiosa. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Hoje à noite eu vou pregar sobre, querendo Deus, sobre os dois extremos que nós não podemos cair na vida profissional, que é o extremo da preguiça e o extremo da ansiedade. Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, baseado num capítulo do nosso livro Formigas, que ficou 22 semanas na revista Veja, entre os mais vendidos, 100 mil exemplares vendidos pela editora Mundo Cristão. Traga um convidado hoje à noite, a palavra de Deus para as famílias, amém, queridos? Mas agora eu quero falar uma coisa: tem pessoas que pulam etapas da vida. Você está desperdiçando, porque não adianta nada você ser uma pessoa desesperada, afobada e começar a antecipar coisas na força do braço. Não adianta, você tem que ir desenvolvendo raízes, você tem que viver um dia de cada vez. É tão bonita a história do mundo, ela acontece em um único dia. Era um dia. Se você olhar o dia que o Senhor fez, né? A Bíblia fala no Salmo, o dia que o Senhor já fez. Como é que é um dia? Um dia tem amanhã, esse momento agora, de manhã, a gente acorda, a vida tem uma primavera, não é assim? A vida tem uma primavera, ela tem uma infância. Esse prédio teve um início, os alicerces, então é o início. O início tem um alicerce. Você não vê o alicerce, mas ele está aqui debaixo. Você não vê a raiz, mas ela que está sustentando a árvore. Então você não vê a pessoa criança, você vê um adulto, mas lá atrás, no passado, foi um jovem, foi uma criança.
Então, teve uma primavera, uma flor delicada. A vida é assim, tem um momento, o início. Que nós possamos também lembrar do primeiro amor em nome de Jesus. Que nós possamos lembrar, como Jesus disse, da criança, porque tem que ser como um pequenino para entrar no reino dos céus. É essa característica da infância que a gente tem que guardar, a alegria, a singeleza da criança. A criança flui o perfeito louvor, está escrito na palavra, do lábio das crianças, suscitaste louvor. Então tem um momento da infância, um momento aí tem a juventude, tem um verão, o sol continua andando, a terra vai girando em torno de si e em torno do sol. E aí o sol agora está no meio-dia, é o verão, é o calor, é a juventude. Conversamos com os jovens ontem à noite sobre isso. É o momento da força, é o momento do trabalho, é o momento de estudar, é o momento de construir, é o momento de semear, é hora de lançar sementes, é a juventude. Então a Bíblia fala sobre o jovem. Jovem, escrevi porque sois fortes. Lamentações 3, 26 diz assim, 23 diz assim, que é bom que o homem carregue o peso quando é jovem, a hora de trabalhar, a hora de carregar peso é na juventude, porque vai chegar uma hora que não vai mais ter essa energia. Por isso que a Bíblia fala que a beleza do jovem é a sua força, mas Isaías diz, até o jovem se cansa e de exausto cai. Por isso que o jovem também tem que confiar no Senhor. Por isso, fuja das paixões malignas da juventude, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque está tão quente, está tão calor, que às vezes esquece de Deus. Então você tem que lembrar, é possível esquecer. Mas a vida termina no meio-dia, no verão não, aí tem um outono, aí tem um entardecer. Na Bíblia, o entardecer é o momento do encontro do homem com Deus. É à tarde, na viração do dia, 6 horas da tarde, na cultura judaica. Jesus ele morre na cruz à tarde, na viração do dia. É a hora da colheita. Aí sim, outono, está maduro o fruto. Aí, só que tem jovem querendo a colheita no verão, fruto verde na primavera. O homem de Deus dá fruto no tempo certo, amém, queridos irmãos? Aí chega o outono, aí chega a hora da colheita. A pessoa tem a maturidade para administrar aquilo que ela está recebendo. O jovem quer dirigir, quer dinheiro, quer viajar, mas não quer a responsabilidade. Gastar é fácil. É a história do menino perdido, o filho pródigo, que a gente chama. Gastar é fácil, difícil é juntar. Ele torrou tudo que ele tinha, ele não era capaz de ganhar um centavo, ele era incapaz de ganhar. Fala que ninguém dava nada, nem de pedinte ele conseguia, não ganhava nada, ele pedia, ninguém dava nada para ele era incapaz. Então destruir é tranquilo, é fácil, não precisa estudar para destruir, é só começar a quebrar as coisas. Agora, construir, aí tem que ser servo de Deus, aí tem que se submeter, aí tem que passar pelo processo. Jesus ele vai para a cruz beber? Não, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele foi provado em tudo, tentado em tudo e venceu em tudo. Ele é santo, nosso Jesus. Olha o exemplo de Jesus, ele foi o carpinteiro, ele trabalhou, ele passou por cada etapa da vida, mas tem gente que quer ser melhor do que Jesus. Tem pessoa que pensa que é melhor do que Jesus. Teve um menino que um dia falou assim comigo, pastor, eu não sei o que essa prova aqui de química tem a ver com o meu chamado. Ele até mudou para falar, né? Tem gente que muda assim, para falar espiritualmente, né? Um dia eu pedi para o menino orar no culto, ele foi orar, estava lotado a igreja, ele orou assim, Jesus. Eu falei, está amarrado o rolo inglês, você sai dele. Começou a falar em espanhol, menino. Aleluias, Jesus. E esse menino falou comigo assim, pastor, eu não sei por que eu tenho essa prova de química aqui, de biologia, o que ela tem a ver? Eu falei assim, qual que é o seu chamado? Ele falou, o meu chamado é anunciar o evangelho no mundo. Foi engraçado, porque o chamado de Jesus foi salvar o universo. E ele não viu problema nenhum em salvar o universo e fazer um banco de madeira, porque ele era carpinteiro. Então tem pessoas que pensam que são melhor que Jesus, entendeu? Que não querem trabalhar, é isso que é a vida, é passar. Aí chegou a hora da colheita, e aí terminou a hora da colheita, o outono. Chegou esse momento da maturidade. Acabou a vida? Não, ainda tem a noite. Aí vem o inverno, aí vem agora a neve, agora vem nublou, aí agora vem, está frio, vem o cabelo branco. E o Provérbios diz que a glória de um homem são as suas cãs, é a coroa obtida por uma vida justa. O cabelo branco na Bíblia
não é só uma coisa de ser estiloso não, meus irmãos. O cabelo branco na Bíblia, ele significa a maturidade, é algo que só vem com o tempo, com a experiência. Por isso que Jesus fala assim no Sermão do Monte: você não pode transformar um fio de cabelo preto em branco. Aí você fala: mas Jesus, eu posso só oxigenar meu cabelo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando algo muito mais profundo. Jesus não está falando que você não pode pintar, descolorir o teu cabelo. Ele está dizendo que você não pode fazer o tempo passar rápido. Você vai ter que se submeter ao tempo, às experiências da vida. E a coroa, o prêmio, é para o vencedor. Amém, queridos? Ao vencedor. E Provérbios diz que as cãs são a coroa da vida íntegra, de uma vida abençoada. É a experiência. Então é Jétro. Moisés estava no outono, Moisés estava na colheita, mas ele tinha à frente dele Jétro, com a experiência. E Jétro falou: olha, você está fazendo errado, você está correndo para acudir todo mundo, e você está fazendo errado. Separa homens fiéis, competentes, qualificados, para resolver isso. Os casos difíceis você resolve. Os casos mais fáceis, outras pessoas podem. Você é o comandante. E Jétro deu um conselho. É a voz da experiência. É a voz de alguém mais maduro. Então, que as gerações estejam unidas na casa do Senhor para a glória de Deus. Amém, queridos? Que as gerações estejam unidas. Nós não podemos pular etapas, queimar etapas, esquecer etapas. É isso que Tiago está dizendo. Está dizendo, a pessoa que tem só pretensões e vai atropelando as coisas, você não, é um dia de cada vez. Guarda isso no teu coração. Olha o que Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha o que Jesus disse: quem quer me seguir, pegue diariamente a sua cruz e siga. Olha o que Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Olha o que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só o que o Salmo diz no Salmo 90, verso 12: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para o meu coração alcançar a sabedoria. Olha o que o apóstolo Paulo diz: embora o meu exterior está se desgastando, abra suas mãos, o meu interior é renovado dia após dia. Senhor, nós também oramos, ó Pai, nós não queremos pular etapas esse ano, Senhor Jesus. Olha as famílias aqui, olha cada um de nós. Não queremos ficar precipitados, ansiosos, como está dizendo aqui, arrogantes, cheios de pretensões. Queremos, ó Deus, ser submissos, como Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós oramos no nome do Senhor, e a igreja diz amém. E em terceiro e último lugar, você vai ser uma pessoa que não vai pular etapas na vida. Você vai ser uma pessoa que vai planejar e consagrar os seus planos a Deus. E você não vai ser uma pessoa omissa. Olha como é que termina o nosso texto, verso 17. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Então, o Novo Testamento tem duas conceituações de pecado. Pecados de comissão, aquilo que eu faço que é contra a vontade de Deus. Então, 1 João fala que o pecado é a transgressão da lei. É quando eu faço alguma coisa que Deus diz para eu não fazer. Eu vou lá e faço, eu atravesso aquela linha. Mas existe também o pecado de omissão. É o contrário. É quando Deus requer de nós algo. É quando Deus exige, pede, dá um comando para nós, e eu não faço isso que Deus está pedindo para eu fazer. Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, está em pecado. Comete pecado, está pecando. Você não vai desperdiçar a sua vida quando você parar de ser omisso. Existe muita gente pecando por omissão. Encolhe os braços, cruza os braços e não está nem aí. Gosta de reclamar, vê defeito em tudo. Você nunca tem culpa de nada. Você, vou te contar uma coisa, você, viu, vou te contar. Você está certo. Nós somos bons em exigir dos outros aquilo que muitas vezes nós mesmos não fazemos. Esse ano vai ser diferente na sua vida, em nome de Jesus. Esse é o ano que você vai criar vergonha na sua cara, porque Jeremias diz que o pecador, o rosto dele não cora de vergonha. Ele fala as coisas impunemente, como se ele fosse Deus, como se ele fosse perfeito. Ele não é, todos nós somos pecadores. Você é um pecador, eu sou um pecador, todos nós. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Então Jesus nos contou a parábola do bom samaritano. Jesus nos ensinou isso. Nós gostamos de ouvir quando Jesus nos diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas nós não gostamos de ouvir quando Jesus fala: tive fome e me deste de comer. Nós gostamos de receber o pão da vida, mas nós não gostamos de nos interessar, de nos importar e ir lá repartir o pão com quem está precisando. Eu estou conectado com 7 grandes chagas da sociedade brasileira, 7 grandes problemas. Isso foi algo ano passado, e eu orando, falando com Deus, pedindo direção a Deus, consagrando meus planos do ano passado a Deus. Falei: Deus, o que eu tenho que fazer esse ano? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer esse ano? E Deus foi me dando um monte de acessos, um monte de portas. E aí é natural, a gente começa a pensar: poxa, eu estou com esse monte de projeto, eu estou com esse monte de coisa, e a gente pensa assim: vamos fazer isso. A gente não é assim? Vamos para essa direção, vamos amarrar. E Deus mandou fazer o contrário, eu voltar. Falei assim: não, você vai pegar esses acessos todos, ao invés de criar algo novo, você vai começar agora a ajudar, amparar o que já existe, que está precisando de ajuda. E eu comecei a pedir direção a Deus. E eu me conectei com 7 missões no Brasil. Uma lá no sertão do Piauí, numa cidade chamada Acauã, que já chegou a ser a 2ª cidade mais pobre do Brasil. E lá tem a seca no Nordeste. Seca, e crianças morrendo de fome, pessoas morrendo de fome. E Deus está fazendo um avivamento naquele lugar. Missão Mais, Instituto Água Viva, Missão Ames, Avança Sertão, várias igrejas reunidas. Deixar de ser omisso, o Brasil acabando aí fora e ninguém está nem aí. Não, nós somos o sal dessa terra, em nome de Jesus. E nós nos conectamos. E assim, uma outra série de iniciativas. Questão dos refugiados. Só se fala isso do mundo. Eu não sei em que planeta você vive, mas o principal assunto do mundo hoje são os refugiados, crises migratórias. O Brasil recebeu 17 mil venezuelanos ano passado, por causa da crise que está tendo lá, um massacre que está tendo lá aos direitos humanos, fome, uma confusão, uma ditadura. E sabe o que aconteceu? Eles estão cruzando a fronteira, as igrejas estão ajudando as pessoas na fronteira do Brasil a receber essas pessoas. O governo não dá conta, as pessoas não dão conta, mas aqui tem um povo que clama o nome de Jesus no Brasil. Amém, queridos? Você tem que se interessar, isso diz respeito a você. Quando, Jesus, eu te visitei? Quando você foi lá na prisão visitar o encarcerado, você estava me visitando. Olha a resposta surpreendente de Jesus. Essa é uma terceira iniciativa. O sistema carcerário brasileiro está em colapso. O sistema carcerário brasileiro, ano passado, começou com mais de 100 pessoas sendo decapitadas nos presídios. E você olha, muda o canal, é isso mesmo, tem que morrer esse povo bandido mesmo. Isso está repreendido, você é sal da terra, meu irmão. Está na hora de você ser luz do mundo. Está na hora de você pensar que aquelas pessoas lá têm pai, têm mãe, precisam de Jesus. Eu tenho um amigo aqui de Juiz de Fora, é o Dr. Antônio Carlos Júnior. A tese de doutorado dele demonstra que a igreja evangélica brasileira é a maior força ressocializadora de presos no Brasil, para a glória de Deus. Não tem partido, não tem programa político, não tem outra entidade, ONG, que ajuda mais as pessoas não se tornarem reincidentes nos crimes do que o trabalho que as igrejas evangélicas estão realizando para a glória do Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus por isso, meu irmão. Está na hora de você amadurecer tua fé, deixar de ser uma criança mimada que só pede as coisas na mão. Tem gente sofrendo. Eu dei um abraço no final do ano passado, falei isso ontem para os líderes aqui, no pastor Leonardo, que perdeu o filho, assassinado num colégio em Goiânia. Ele deixou um menino de 12 anos. Quem lembra dessa notícia? Entrou um jovem no colégio dando tiro, e uma dos jovens que morreu foi o filho do pastor Leonardo, da Igreja Batista Renascer lá em Goiânia. Ele perdeu o filho. Então, assim, tem pessoas nesse momento sofrendo dores agudas, graves, de um mundo que não tem sentido, e quem vai dar sentido somos nós. Mas nós temos que parar de desperdiçar a nossa própria vida primeiro. Nós temos que parar de desperdiçar o nosso próprio tempo primeiro. Nós temos que parar de desperdiçar o nosso próprio casamento, a nossa própria família, as nossas próprias possibilidades de ajudar na igreja. Chega de nós sermos uma geração mimimi, filha da geração nhenhenhê, que remonta isso, vai para Satanás reclamando. Quem reclama? O povo não entrou na terra prometida porque praguejava, murmurava, tinha um coração duro, insensível à voz de Deus. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Sabe quem vai entrar na terra prometida? Quem é manso, quem consegue fechar a boca e parar de reclamar. São os mansos, são os controlados pelo Espírito Santo de Deus. Só que tem gente que é bicho,
Tem gente que é bicho, não sabe se comportar numa mesa, derruba tudo, não sabe, é apavorado, é tudo desesperado, é nervosão. Está na hora de ficar assentado, vestido em perfeito juízo, para a glória do Senhor. E aí, meus irmãos, para encerrar, para a gente orar, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Questão da violência urbana, as notícias de Valadares, os índices de violência altos numa cidade do interior. Pense nisso. E nós conheci o pastor Armando Bispo, a Igreja Batista Central de Fortaleza. Eles realizam um projeto de pacificação social, ao ponto do governo do Ceará, é um programa de governo, é um programa de estado do estado do Ceará. Vários dos presos das penas alternativas de prestação de serviço à comunidade são realizados através, com amparo, com a ajuda da Igreja Batista Central de Fortaleza. É um modelo no mundo de como é que isso deve ser feito. E tantas outras causas que você nem se interessa, porque você só pensa em você, é omisso. Você é um abismo que só puxa problemas. A pessoa conversa com você e sai sempre pior. A pessoa conversa com você e sai sempre cansada, porque você suga dos outros. Você é um vampiro. Sai dessa vida de crepúsculo, meu irmão. Você só suga dos outros. É um pedinte, já vem pedindo. Você nunca fala assim: eu sou filho de Deus. Está na hora de eu contribuir. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, mas nas minhas dificuldades, nas minhas enfermidades, nos meus problemas, tem um que é maior do que tudo isso, que é Jesus. Acima dos meus problemas, é o Pedro, João, na porta Formosa, na hora da oração. Eles chegam 3 da tarde, e aí o sujeito pede algo para eles. Eles falam: olha, eu não tenho prata ou ouro, mas o que eu tenho, te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então sempre vai ter uma coisa que nós não vamos ter, sempre você vai ter uma algema. Só que você não pode olhar para a algema ou para a prata e o ouro que você não tem. Você tem que olhar para aquilo que você tem. Você tem aquilo que é mais importante que tudo: Jesus Cristo. Para de ser omisso. O apóstolo Paulo pregou algemado diante de Agripa, diante de reis. Todas as autoridades se reuniram e entrou Agripa e Berenice, sua meia-irmã. Quem disse Berenice? Ela entrou. E ele prega. Aí o Agripa fala assim: você acha que em pouco tempo você vai me convencer a ser um cristão? Falando aí, olha só, um prisioneiro injustamente preso, falando com um rei. Aí Paulo fala: eu acho sim, eu acho que você, não só você, mas todo mundo que está me ouvindo aqui, eu quero que seja cristão, e sem essas algemas, se possível sem essas algemas. Olha o que Paulo fala, ele deixa a porta aberta. Ele fala: eu tenho uma algema, é um preso algemado, falando que tem uma vida superior a um governante livre. Esse é o poder de Jesus na nossa vida, porque o que nós temos ninguém tem. Paulo termina Atos preso, aguardando julgamento, numa casa alugada, o inquilino. Essa é a condição da igreja, inquilina, no meio de um processo injusto. Mas ele termina anunciando o reino de Deus, ensinando sobre Jesus Cristo, recebendo abertamente as pessoas e pregando. Pare de ser omisso. Eu vou encerrar dizendo isso: eu sou filho, neto, bisneto de pastores. E tem tataravós que também foram plantadores de igrejas. Por parte da minha mãe, eu vou encerrar dizendo isso aqui para a gente orar. Por parte da minha mãe, os meus bisavós maternos. Tem um bisavô chamado Stefan Paley, que veio da Rússia. Ele foi o plantador da Igreja Batista de Lucélia, onde minha mãe nasceu, no interior de São Paulo. Meu bisavô construiu uma olaria para fazer os tijolos, fabricar os tijolos com os quais a igreja o templo foi estruturado. Ele cedeu o sítio para onde está a igreja lá até hoje. O meu outro bisavô, por parte da minha mãe, chamava José de Benedito. Ele e a esposa dele, a minha bisavó Margarida, eram da Igreja Batista da Lapa, na capital de São Paulo. Por parte do meu pai, minha avó Noêmia e os meus bisavós, o Antônio e Júlia, que era uma indígena, eles ergueram ali a Igreja Batista em Boa Vista, no Recife. Eu tenho uma carta emoldurada do meu bisavô pedindo remédios em 1942, pedindo remédios e pedindo orações, porque estava tendo uma briga no grupo, na União de Homens da Igreja Batista lá no Nordeste, e ele pede orações para os irmãos para que a igreja permanecesse unida em 1942. E eu deixo isso para não esquecer todo o sofrimento. Ele não tinha remédio, ele fala das dores que ele estava sentindo. E o meu último bisavô,
Anísio Lago e minha bisavó Maria. Ele foi organizador da primeira igreja presbiteriana, independente, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Para que eu estou te falando isso? Tem uma história para a gente estar aqui hoje, meus irmãos. Tem uma história para a gente ter chegado agora a 32% de declarados evangélicos no Brasil. Só que sabe o que me desespera? Governador Valadares. Sabe por que eu não fico animado? Por causa de Governador Valadares, por causa de Goiânia, que são cidades que têm a maioria, mais da metade que se diz evangélico, e a corrupção continua, a pouca vergonha continua, a desunião continua, ninguém está nem aí com nada. Que povo é esse que está falando de Jesus? Por isso que nós não temos respeito, por isso que a igreja não tem credibilidade. Está na hora de pararmos de desperdiçar o nosso tempo, amém, queridos? Quem recebe essa palavra essa manhã? Chega de desperdiçar o teu tempo. Você está fazendo o que aqui de manhã? Cumprindo um rito social? Agradando o pastor? O que você está fazendo? Leva lá só para os meninos crescer na igreja e não beber. O que você está fazendo aqui? Nós estamos aqui cultuando a Deus. Que se levante uma geração santa em nome de Jesus no Brasil. Porque, sinceramente, nós não podemos viver por viver, meus irmãos. Jesus não morreu na cruz à toa. Não foi vão o sacrifício de Jesus. Que a sua casa seja cheia da presença de Deus. Que a tua família seja cheia do Espírito Santo de Deus. Que você brilhe Jesus no seu trabalho. Que você dê Bíblias de presente. Fale de Jesus, seja honesto. Deus abençoe o Brasil. Senhor, eu quero orar por cada família aqui. Que a honestidade comece na nossa casa, nas nossas contas, nas nossas finanças. Que a honestidade do Brasil comece, ó Deus, com os seus servos não sonegando imposto, não fazendo falcatruas, não enganando os outros. Que a santidade comece no altar, pastores com a vida santa, com a vida no altar, o casamento no altar. Deus, limpa-nos da imoralidade sexual, limpa-nos das mentiras, limpa-nos dos orgulhos, lava a tua casa, Senhor Jesus. Lava Governador Valadares, lave o Brasil, Jesus. Nós te louvamos pelos nossos pais na fé, nós te louvamos por uma manhã como essa, ter um lugar tão lindo, tão arrumado para estarmos. Que isso aqui seja um modelo do que pode se tornar essa cidade. Um lugar cuidado, um lugar com zelo, um lugar com amor, um lugar com organização. Que esse seja um modelo e que a sociedade brasileira seja um reflexo desse púlpito em nome de Jesus. Deus, mostra-nos, ó Pai, que o tempo está passando. Logo estaremos com o Senhor face a face. Como diz a tua palavra, naquele grande e temível dia do Senhor. Por isso, ó Deus, que possamos fazer a oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias, para o nosso coração alcançar sabedoria. Não queremos ser estúpidos. Não queremos ser pessoas nécias, tolas. Porque diz o tolo no seu coração não a Deus, mas o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que haja temor do Senhor no nosso lar, que haja temor do Senhor nos nossos olhos, nas nossas mãos, nas nossas tarefas, que possamos ser mais humildes, Jesus. Como aprendemos nesse texto, não queremos ficar arrogantes, nós não sabemos o que vai acontecer hoje. Nós não temos o controle de nada, que possamos então, Senhor, sair daqui, ó Deus, confiando mais no Senhor e confiando nada em nós mesmos. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa as nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia do Brasil. Nós não queremos desperdiçar a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Deus abençoe.